Amém, amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, o Arthur, a Angélica, a Dorinha, Maria Oliveira, a Fabiana, a Cleonice, a Lucileia, o Manuel, a Cláudia, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, amém, a paz do Senhor Jesus. A gente acabou de ouvir uma música, eu vou pôr no final da aula de hoje essa música de novo. Sou Humano, da Bruna Carla, né? Antes de começar a aula de hoje, eu queria falar uma coisa. Essa música, há 12 anos atrás, né, eu descobri uma doença degenerativa. E eu tinha perdido todos os movimentos, eu não movimentava nada. Eu só ficava deitada numa cama, não movimentava nem a cabeça. Parecia uma pessoa tetraplégica, né? E eu tinha comigo ainda, né, a minha boca, né? A minha fala, eu ainda conseguia falar tudo, né? E eu tinha também a minha visão, né? E nesse tempo da minha vida, né, foi a primeira vez que eu li a Bíblia. Eu nunca tinha lido a paz, Eliane, eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. Mas eu sempre quis saber de Deus, a paz. Eu sempre quis saber de Deus, sempre busquei a Deus desde pequena. E há 12 anos atrás eu fui acometida por essa doença, né? Mas eu sempre busquei a Deus e fui acometida por essa doença e perdi todos os movimentos. E eu ficava em cima de uma cama, gente, e eu não movimentava nada, né? Pra comer, qualquer coisa que eu precisasse, eu precisava de ajuda. Eu tava com fralda, tudo, não fazia nada. E, gente, como eu cantei essa música. Essa música me lembra muito essa parte da minha vida, sabe? E eu tava num desespero tão grande, eu ficava deitada, né, na cama e cantando: vem Senhor, vem e me leva além, me ajuda a usar com a minha fé. Eu sou pequeno e não sei ficar de pé, me dá a tua mão, me tira do chão, vem me ajudar. E eu cantava essa música. Eu cantava com muito fervor, sabe? E eu olhava assim pro meu corpo e eu queria movimentar minha mão, e ela não movimentava, né? Onde jogasse minha mão ficava. Meu braço, minha perna, tudo. E eu queria movimentar e não conseguia. E eu louvava, começava a cantar essa música, eu olhava assim pro meu corpo e começava a imaginar acontecendo. Eu começava a imaginar minha mão levantando. Começava a imaginar minha perna levantando. Eu começava a me imaginar andando pela casa. Gente, sério. E essa música lembra esse momento da minha vida. Nossa, até minha mãe fala que quando ela ouve essa música, ela lembra de mim nessa fase. Porque eu cantava tanto. Eu cantava, fazia: vem Senhor, vem, me ajuda, né? Eu sou humano e não sei ficar de pé. Me dá a tua mão, me tira do chão, vem me ajudar. E eu cantava, gente, uau. Eu lembro sempre desse tempo na minha vida, quando eu ouço essa música, né? E é sobre isso, né, gente? No final eu vou pôr esse louvor de novo, tá? E os médicos diziam, né, que eu tinha 6 meses de vida só, que eu não ia aguentar, porque já tava atacando o músculo da fala, né? A comida, a língua, né? Eu já não tava conseguindo engolir, comer. E eu tô aqui, gente. Eu tô aqui pra contar história. Eu tô aqui pra contar testemunho. E eu passei, não foi legal. Eu preferia não ter tido essa experiência. Mas eu passei por ela, gente, adorando. Me sobrou o músculo da fala, então eu adorava, eu cantava até perder a voz. E glória a Deus por isso. Eu lembrei disso, gente, agora. Amém. Então hoje, gente, glória a Deus, amém. A gente vai estudar o segundo livro de Samuel, capítulo 20, tá? Eu vou fazer uma oração agora. Depois da oração, a gente vai começar a estudar o segundo livro de Samuel, capítulo 20. A gente vai lembrar em qual momento histórico que a gente tá? Pra gente entender o que tá acontecendo aqui, né? E porque a gente já tá indo pro final da vida de Davi. Já tá indo pro final, ele já tá saindo da história, né? A gente já vai começar a ver agora a história de Salomão. Então, a gente vai lembrar o que tá acontecendo aqui, tá bom? Amém. Eu vou fazer a oração agora e depois a gente começa, então, o estudo do segundo livro de Samuel, capítulo 20. Amém. A paz do Senhor Jesus, Conceição, seja muito bem-vinda. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua Santa Palavra, diante da Tua Santa Presença. Espírito Santo, vem com fogo, o Teu fogo purificador, Pai, amém. Nos purifica, nos limpa, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha nos livrar de nós mesmos, Pai, amém, meu Deus. Meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A Tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, é um Deus que tem prazer num pecador arrependido, Pai. Verdadeiramente arrependido. A Tua palavra diz que quando uma pessoa chega a Ti com o coração quebrantado,
com uma alma totalmente aberta, entregue. A tua palavra diz que o Senhor transforma essa pessoa. O Senhor transforma a mente dessa pessoa. O Senhor transforma o coração dessa pessoa. O Senhor traz sobre essa pessoa um consolo de todas as suas dores, um conforto. Amém, meu Deus, e que assim seja sobre cada um de nós. Que o Senhor venha, meu Deus, com o seu amor sobre cada um de nós. Que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. Que o Senhor perdoe as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas falhas, porque nós reconhecemos que nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua misericórdia. Nós não podemos salvar a nós mesmos. E nós reconhecemos isso, Pai. Amém. Meu Deus, vem com Teu fogo. Vem com Teu fogo e nos transforma. Vem com Teu fogo, transforma as nossas mentes. Tira a nossa mente do cativeiro, meu Deus, e traz a nossa mente para a Tua verdade, que é libertadora. Meu Deus, dê a cada um de nós um novo coração, um coração segundo o Teu, Pai. Amém. Nos ensina, Pai, nos ensina a Tua verdade, nos ensina os Teus caminhos, nos ensina sobre Ti. Nós estamos aqui porque queremos ter parte contigo, nós queremos conhecer mais de Ti, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus, um Pai amoroso. A Tua palavra diz que o Senhor é um Pai que ama os seus filhos, ama muito, ao ponto de fazer tudo o que o Senhor já fez por nós, e nós lhe agradecemos por isso, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos guie. Meu Deus, nos fortaleça nessa caminhada, porque não é fácil, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque as aflições são muitas, Senhor, mas contigo nós não temos nada do que temer. Meu Deus, nos ajuda, Pai, porque nós queremos descansar debaixo das Tuas asas, Pai. Estamos aqui para nos entregar completamente a Ti. Nós colocamos as nossas vidas no centro da Tua vontade, Pai. Faça de cada um de nós o que bem lhe aprouver, Pai, porque nós confiamos em Ti. Nós sabemos que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que tudo coopera para o bem daqueles que esperam no Senhor. E amém, que a Sua palavra se cumpra sobre cada um de nós. A Tua palavra diz que em Cristo nós somos herdeiros das mesmas promessas feitas a Abraão. Então, amém, meu Deus. Vem, Senhor, cumpre sobre cada um de nós as Tuas promessas. Amém, meu Deus. Senhor, nos ajuda com as nossas dores, com os nossos traumas. Seu Espírito Santo, ô Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, vem com Teu consolo, vem com Teu conforto, vem com a Tua alegria, vem com a Tua paz, vem com Teu amor. Amém, amém, nos transforma. Meu Deus, que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, Pai, porque em nós não há nada de bom. Paulo sabia disso. O que bem há em mim? Nenhum. O bem que há vem de Deus, não vem de mim. Então que o Senhor me esvazie de mim mesmo, porque em mim não há nenhum bem. E o bem que eu quero praticar eu não pratico, eu pratico o mal. Então que o Senhor me livre de mim mesmo. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que eu seja instrumento nas Tuas mãos, que o Seu Espírito Santo me use. Pai, por favor, tempera cada palavra que sair da minha boca com sal, para que elas tenham um bom gosto a todo aquele que as ouve, que eles sintam o bom gosto que a Tua palavra tem, e que esse sal venha enchê-los de sede, e que eles tenham cada vez mais sede de Ti, cada vez mais fome de Ti, Pai, amém. Coloca no meu falar, meu Deus, um falar irresistível, um falar apaixonante acerca de Ti, para que todo aquele que me ouvir, Pai, se apaixone, não resiste, se entregue a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Meu Senhor, que o Senhor trabalhe neste momento, em cada mente que está aqui duvidosa, em cada mente que está aqui endurecida, em cada coração que está aqui duvidoso e endurecido, que o Senhor trabalhe nessas pessoas. Que qualquer pessoa que entre aqui com o intuito de distorcer a Tua palavra, de confundir, que o Seu Espírito Santo venha e que converta essa pessoa e que ela saia daqui convertida. Amém. Que ela saia aqui convencida da Tua verdade, cheia de Ti, cheia do Teu Santo Espírito. Amém, Deus. Amém. Meu Senhor, que o Senhor se revele para cada um de nós.
Amém. Nos ajuda a compreender a tua verdade. Meu Deus, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê conhecimento, para que não caiamos em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos, mas que venhamos a conhecer a tua verdade, a única verdade que liberta, Pai. Amém. Nos proteja de todo mal, Pai. Amém. Amém. Amém, Ricardo. Amém, Igor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Cleonice, amém, glória a Deus. Então hoje a gente vai falar sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 20, né? Vamos lembrar o que está acontecendo na história, né? A gente lembra, Absalão começou a perseguir Davi, né? Deixa eu pegar o outro microfone aqui. Peraí, gente, deixa eu pegar o outro fone aqui. Pronto. Então a gente lembra, né, que Absalão começou a perseguir o pai, né? A gente viu que Absalão começou a perseguir o pai, Absalão ia matar Davi, né? E então houve a guerra, né? Que triste, houve a guerra, onde foi guerra de pai contra filho, né? Filho contra pai. E houve a guerra ali entre os soldados de Davi e os soldados de Absalão. Então a gente viu que Absalão perdeu, os soldados de Absalão começaram a perder, perdendo começaram a fugir. Quando eles começaram a fugir, a gente viu que havia um bosque, né, ali do lado leste do Rio Jordão, né, ali onde fica o território de Ruben, de Gade, de Manassés do leste. Havia um bosque ali daquele lado, e a palavra de Deus diz, né, a paz de Gileade, amém. A palavra de Deus diz que esse bosque era um bosque perigoso, né? Era um bosque, sabe aquela, eu até falei na aula passada, sabe aquela coisa que a pessoa fala, não entra nessa floresta porque essa floresta engole as pessoas, né? Quem entra aí some, né? Ou quem entra aí morre. Era esse bosque, né? Então, eles começaram a fugir por esse bosque, começaram a entrar nesse bosque, e a palavra de Deus diz que esse bosque matou muito mais homens, muito mais soldados do que a espada, do que a própria espada. Então, a gente lembra que no final, quem entra no bosque? Absalão. Absalão entra nesse bosque montado no mulo, né? Então a gente lembra que quando ele entrou nesse bosque montado no mulo, ele passou por baixo de uma árvore, e essa árvore, né, acabou prendendo ele pela cabeça, né? Os troncos ali, ele acabou ficando preso pela cabeça. E então o mulo dele continuou indo embora. Então ele não teve como, né, se segurar ali, né, no mulo para tentar se soltar. E o mulo foi embora. E o corpo dele ficou pendurado e ele preso pela cabeça. Então a gente lembra que veio Joabe e matou, né? Joabe foi e matou Absalão ali e resolveu a guerra. Então avisaram para Davi que Absalão havia morrido. Aí a gente lembra que Davi ficou perturbado, né? A verdade é que Davi se sentia culpado, né? Porque tudo isso que ele estava experimentando fazia parte da profecia de Deus falada por Natã, né? Então tudo isso já havia sido designado por Deus, que tudo isso aconteceria, seria um levantado, né? Eu já falei sobre isso, não quer dizer que Absalão foi predestinado, né? Mas dentre todos que estavam ali, o coração de Absalão foi o mais acessível para esse tipo de cumprimento de promessa, né? Assim como a gente vai falar mais pra frente sobre Judas. E foi isso que aconteceu, né? Porque Deus quer salvar todo mundo. Deus nunca vai predestinar alguém à condenação. Deus quer salvar todo mundo, né? Mas existem algumas pessoas que são mais voltadas, inclinadas ao mal, né? O coração delas é duro, né? Então, Absalão morreu, a gente lembra. E Davi foi avisado que o filho dele morreu. E a gente lembra que Davi ficou muito perturbado, né? Davi, ele subiu lá ali no portão, havia um lugar onde subia, né? Uma sala ali. E ele começava a gritar ali do filho dele, Absalão. Meu filho Absalão, preferia ter morrido no seu lugar, né? Absalão. Porque ele realmente se sentia culpado, né? A gente até estudou os salmos, né? Que ele escrevia tudo nessa época. Ele realmente se sentia culpado, né? Tudo isso era consequência o quê? Do pecado dele com Batseba, né? E ele se sentia muito culpado, Davi. A gente lembra que no capítulo anterior, né? No capítulo 19, então Joabe chega com o exército lá em Manaim, né? Onde Davi estava, do lado leste do Rio Jordão. E eles chegam envergonhados e chegam tristes, e tá todo mundo como se estivesse em luto, né? Tá todo mundo como se tivesse perdido a guerra, estão com vergonha, né? Então a gente lembra que Joabe veio e falou com Davi, ou Davi ia lá, né? E resolvia aquela situação, né? Ou então não ia ter mais ninguém ali
do lado de Davi, ia todo mundo abandonar Davi. Então a gente lembra que Davi foi lá então e falou ao coração de todos os soldados. Então depois disso a gente lembra que enquanto tudo estava acontecendo, né, e Absalão já havia morrido, né, e Davi estava lá chorando a morte de Absalão, lá em Manaim, a gente lembra que lá em Israel estava tendo uma grande confusão. Por quê? Uns queriam Davi de volta como rei e outros não queriam mais Davi como rei, queriam um outro rei. Então, Davi soube disso. Davi soube que alguns já não queriam mais ele como rei. Então, o que Davi achou melhor? Eu vou chamar a minha tribo, né? Já que tá essa confusão lá em Israel, vou orar assim, Giliardi. Amém. Já que tá essa confusão lá em Israel, né? Eu vou chamar a minha tribo, porque eles vão ficar do meu lado. Eles vão preferir ter um rei da tribo deles do que um rei de outra tribo. Então ele foi, chamou a tribo, mandou um mensageiro para a tribo de Judá para pedir apoio da tribo de Judá para que ele voltasse a ser rei, porque estava essa confusão. Uns queriam que ele fosse rei, outros não. Então a gente lembra que a tribo de Judá concordou, porque Davi falou: olha, eu sou carne da carne de vocês, eu sou osso do osso de vocês, sou sangue do sangue de vocês. Porque eles são todos descendentes de Judá, né? Eles vêm da mesma raiz ali de Judá. Então, o povo concordou. O povo falou: não, tá certo, Davi tá certo, vamos lá buscar ele, é melhor ter um rei da nossa tribo, do nosso sangue, da nossa, né, ancestralidade. E foram lá buscar Davi. Então, a gente acabou nesse percurso, tá? Eu vou explicar porque a gente vai voltar para esse mesmo época, gente, nesse mesmo tempo onde eles estão lá e eles acabaram de chegar do Rio Jordão pro lado oeste, né? Vai dar uma grande confusão agora. Vamos lembrar, então? A gente vai voltar para esse momento histórico. Eles atravessaram, então, o Rio Jordão. Davi, né? Davi estava do outro lado do Rio Jordão, ali onde tem a terra de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, a Manassés do leste. Eles atravessaram o Rio Jordão. Quando eles chegaram ali no Rio Jordão, do outro lado do Rio Jordão, a gente lembra que eles foram direto para onde? Para Gilgal. Gilgal foi o primeiro acampamento de Israel quando eles chegaram na Terra Prometida, né? A gente lembra. Foi um lugar de estratégia de Josué, né? Era Gilgal. E onde foi sorteada as primeiras terras foi ali em Gilgal. Então, quando ele chegou ali em Gilgal, quando ele chegou ali no outro lado do Rio Jordão, quem estava esperando ele ali? A tribo de Judá, que ele havia chamado. Então vieram receber ele para levar ele até Jerusalém e colocar ele de novo como rei, né? Então chegaram ali a tribo de Judá. Aí vocês lembram que não foi só a tribo de Judá que foi? Foi mais gente além da tribo de Judá. E essa é a questão, esse vai ser o problema. Foi mais gente além da tribo de Judá lá buscar Davi. A gente lembra Simei foi, né, que é aquele que tinha amaldiçoado Davi e tacado pedra em Davi, eu falei sobre isso na aula passada. Simei foi, e Simei levou consigo 100 homens, se eu não me engano, levou consigo vários homens, né? E, então, diz, né, que também chegou ali Ziba, né, Ziba, os filhos de Ziba, os servos de Ziba, todo mundo foi. Então, a gente lembra que começou a ter uma confusão. Por quê? Porque o restante do povo de Israel que foi lá encontrar Davi em Gilgal, eles ficaram ofendidos. Por quê? Porque Davi chamou só a tribo de Judá para ir recepcionar ele, não chamou as outras tribos. Então as outras tribos se sentiram ofendidas. Então a gente lembra que tinha acabado nesse percurso, tá, gente? Então as outras tribos foram e falaram assim: ô Davi, por que você chamou só a tribo de Judá para vir te recepcionar? Eles são melhores do que a gente? Você tá falando o quê? Que a gente é inferior? As outras tribos são inferiores a Judá? Por isso que só Judá veio te buscar? E isso deu uma grande confusão. Aí a gente lembra que Davi não respondia. Quem respondia, o povo de Israel, era a tribo de Judá. Então a tribo de Judá foi e respondeu ali para os israelitas. E falou o seguinte: Davi é sangue do nosso sangue. Davi é da nossa tribo. Davi é carne da nossa carne. Você acha isso pouco pra gente ter vindo buscar ele? E por acaso a gente ter vindo buscar ele é motivo da gente brigar agora e sair na espada, né? Por acaso a gente tá recebendo alguma recompensa por estar vindo buscar Davi? Davi tá pagando algum ouro pra gente, alguma prata? Por isso vocês estão reclamando, né? Não tem lógica de vocês estarem brigando com a gente. Então a gente lembra que Israel se revoltou e disse pra Judá: eu te digo uma coisa, vocês podem ser parentes de Davi, mas nós, o povo de Israel, temos muito mais direitos sobre Davi do que vocês. Porque a verdade é que nós é que falamos para Davi voltar. Vocês não queriam que Davi voltasse.
foi a gente que falou, a ideia foi nossa. Então, a gente tem mais direito, a gente que planejou tudo isso à volta dele, e como a gente não foi convocado, né? Então, no final do capítulo anterior, a gente lembra que finaliza o capítulo assim, né? O último versículo do capítulo 19 finaliza assim, que então Judá começou a responder de uma forma violenta, né? Judá deve ter ameaçado ter guerra ali, alguma coisa assim. Eles começaram a responder de uma forma violenta, mas a Bíblia não diz pra gente a forma que eles responderam. E o que acontece agora, gente? A gente vai voltar para essa época ainda. Eles estão lá no Rio Jordão, acabaram de sair do Rio Jordão. Davi tá voltando dessa perseguição de Absalão. Absalão acabou de morrer. Então, Davi tá voltando, Davi passa em Gilgal, reuniu todo esse povo, teve essa confusão. E o que vai acontecer agora no capítulo 20? Vai se levantar um doidinho, vai ter uma pessoa aqui que vai se levantar de uma outra tribo e vai falar o quê? Gente, Davi não é sangue do nosso sangue, Davi não é carne da nossa carne. O que a gente tem com ele? Nada. Não foi isso que ele falou? Que Judá é sangue do sangue dele? É carne da carne dele? Tá bom, então não é meu sangue, eu não descendo de Judá, então eu não aceito Davi como rei. Gente, vai dar uma confusão agora isso em Israel. Israel vai ser dividido. Uma tribo apenas vai aceitar Davi como rei, as outras não. Por conta disso, desse problema, né? Então, somente Judá vai querer Davi como rei. E as outras tribos não vão querer mais Davi como rei. A gente lembra que eu venho falando, né? Tem uma explicação lógica para isso tudo estar acontecendo, né? Porque a gente vai começar a ver que vai ter guerra também. Tem uma explicação lógica para tudo isso estar acontecendo. Por quê? Davi era muito respeitado. Mesmo depois do pecado dele com Batseba, ele era muito respeitado. Por quê? Porque ele vencia todos os inimigos. Depois do pecado dele com Batseba, gente, ele ainda venceu os amonitas, ele ainda vencia guerras, ele ainda subjugava nações. Então as pessoas respeitavam Davi. As pessoas pensavam, não, Davi é forte, né? Ele vence ainda tudo. Mas quando começou a ter uma crise familiar de Davi, a credibilidade começou a cair de Davi. Então, poxa, que rei é esse que não consegue governar a própria casa? Um filho vem, estupra o outro, aí vem, mata o outro, aí vem, rouba o trono, aí vem, quer matar o pai. Então, que isso? Davi não sabe governar a própria casa e vai governar todo Israel? Então, começa a ter esse problema. Mas, a verdade, não é que Davi não sabia governar. É que Davi estava colhendo as consequências do pecado dele. Então, tudo aquilo era dentro do desígnio de Deus. Não é que Deus havia abandonado ele, né? Pelo contrário, Deus havia perdoado Davi. E Deus estava com Davi, apesar de tudo isso acontecer na vida dele. Deus era com ele, né? Porque Deus havia perdoado ele. Mas ele estava colhendo as consequências do pecado dele, né? E eu falei isso para vocês. A gente vai observando isso nos salmos dele, né? Que o povo não estava entendendo isso. O povo estava pensando o quê? Davi tá fraco. Davi já não é mais o mesmo. Se a casa dele caiu, é porque Deus já não é mais com ele. Deus não tá mais com Davi. Então começou a ter esse problema na vida de Davi. E Davi queria dizer, não, eu ainda sou escolhido de Deus. Eu ainda sou ungido. Deus é comigo. Então o que Davi começava a fazer? Davi começava a se vestir de pano de saco. Davi começava a jejuar. A gente vai até ver mais pra frente que Deus vai falar sobre isso. Davi começava a jejuar e emagrecer para mostrar para os outros que estava jejuando. Porque surgiu um grande problema agora na vida de Davi e estavam questionando se realmente ele tinha parte com Deus. Então ele começa a fazer esse monte de coisa para buscar o favor de Deus, para que isso acabe logo, porque as pessoas estão questionando ele. Então a gente lembra, na aula, sem ser a aula anterior, a passada, né, a retrasada, Davi ainda fala, né, olha Deus, as pessoas estão começando a questionar se eu tenho realmente parte contigo, né? As pessoas estão começando a me chamar de hipócrita. As pessoas me veem jejuando e falam que eu sou hipócrita. Eu tô jejuando, mas meu jejum não vale de nada, porque eu não tenho Deus, eu sou um pecador, né? Deus não me perdoou. E ele começa a aclamar isso, que Deus faça uma justiça, né? Mas, gente, não vai acontecer. Não vai acontecer. Por quê? Porque Deus já havia falado o que ia acontecer na vida de Davi.
Deus já havia dado uma sentença através de Natã. E a palavra de Deus é irrevogável, né? A palavra de Deus nunca volta vazia. Se Deus falou uma coisa, aquilo que ele falou se cumpre. Não tem como ele voltar atrás do que ele falou. Se ele falou que ia acontecer uma coisa, vai acontecer. Não tem como ele voltar atrás de uma promessa, né? Não tem como ele voltar atrás de alguma coisa. Ele cumpre, né? Ele só volta atrás quando é por misericórdia. A gente já falou isso em algumas aulas, né? Como por exemplo foi o caso de Nínive, que a gente vai ver sobre Jonas, né? Ali ele voltou atrás, né? Mas por quê? Foi pela misericórdia, né? Então a misericórdia foi maior, né? Então quando é nesse sentido, mas aqui não, era uma sentença, né? Davi tinha que experimentar aquilo na vida dele, né? E começou a ter um grande problema, porque as pessoas começaram a olhar para Davi e começaram a falar, Deus se afastou de Davi, assim como se afastou de Saul. Deus já não é mais com Davi. Então, eu não quero mais esse homem como rei. Deus não tá mais com ele. Deus acabou, vai castigar todo mundo. Tá castigando Davi, vai castigar a gente também, né? Que a gente tá aqui servindo Davi, né? Então, começou a ter esse problema, gente. E a credibilidade de Davi caiu. Caiu em Israel. Primeiro caiu em Israel a credibilidade dele. E é isso que está acontecendo aqui, nesse momento histórico. A credibilidade de Davi caiu em Israel. Então, Israel já não quer mais Davi como rei. Judá ainda continua querendo, a gente vai ver, mas pelo jeito também foi meio a pulso, né? Então agora Judá vai ficar do lado de Davi, mas o restante já não quer Davi mais. A gente aqui começa a se desenhar a divisão dos reinos, porque a gente vai ver que depois de Salomão, os reinos vão se dividir, né? Vai se dividir o reino em reino norte e reino sul, né? Vai ser o reino de Judá e o reino de Israel. Então isso já começa a se desenhar, né? Porque o povo já não vai querer mais a descendência de Davi. E é o que está acontecendo aqui agora. Então o povo já não quer mais Davi como rei. E começa um grande problema ali, né? E Davi, agora, ele tem que usar de política para ganhar as pessoas, né? Porque as pessoas já não querem mais como rei. Então ele vai ter que usar política. A gente lembra na aula passada que ele começou a usar uma política que foi a de chamar Amasa, né? É importante a gente lembrar sobre Amasa porque a gente vai ver sobre ele na aula de hoje. Então, Davi chamou Amasa. Quem é Amasa? Amasa era o general do exército de Absalão. E o povo que não queria mais Davi, pelo jeito, apoiava Absalão. Então, Davi pensou, o povo não me quer mais como rei, mas eles apoiavam meu filho. Então, se eu chamar para o meu exército o general do exército de Absalão, o povo vai começar a me apoiar. Né? Foi uma estratégia ali política. E ele fez isso, a gente lembra. Ele chamou Amasa e colocou Amasa no lugar de Joabe, né? Que vai dar um problema também nesse capítulo, a gente vai ver. Ele tirou Joabe do comando de todo o exército dele e colocou Amasa. E Joabe não gostou disso não, a gente vai ver agora. Então agora a gente vai ver que o povo não vai querer mais Davi como rei e vão levantar um novo rei, gente. Vão querer um novo rei ali, tá bom? Então é nesse contexto que a gente tá. Eles estão parados ali no Rio Jordão, em Gilgal. Davi ainda nem voltou para Jerusalém e vai começar a ter essa confusão aqui. Diz assim no versículo 1 do capítulo 20 do segundo livro de Samuel. Então, se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse o seguinte: nós não temos parte com Davi, e nem herança no filho de Jessé. Cada um volte às suas tendas, ó Israel. Então, gente, eu já falei sobre isso, tá? Nas aulas anteriores. Belial aqui, gente, no hebraico, né? Não é demônio, né? Filho do demônio. Não, Belial no hebraico significa que é uma pessoa de destruição. Sabe? Aquela pessoa que não serve para nada, não tem proveito nenhum, né? Não é bom para nada, um imprestável, né? Uma pessoa que é vil, né? Uma pessoa ruim. É isso, é um filho de Belial. É uma pessoa muito ruim, que só leva à destruição. E era esse homem. Esse homem era assim. Ele era um homem de destruição. E esse homem se levanta. Naquele momento ali onde eu acabei de falar que estava Israel reunido, Israel já estava brigando com Judá, porque só Judá foi chamado para pegar o rei. Então começou essa confusão e Judá fala: a gente foi buscar o rei porque ele é carne da nossa carne, ossos dos nossos ossos e sangue do nosso sangue, ele é nosso parente. Então o que esse homem fala agora? Vendo que essa confusão começou a surgir e essa fala foi dita. Ele diz: é verdade, gente, é verdade. A gente não é
é osso do osso de Davi. A gente não é carne da carne de Davi. A gente não tem parte nenhuma com Davi. Aliás, a herança de Davi nem nos toca. Ele é de outra tribo. Então, por que a gente tem que se sujeitar a ele? Ele não vai ser nosso rei, não. É verdade. Não tem nada com a gente, não tem ligação nenhuma com a gente. E esse homem diz isso. Nesse momento, onde já estava tendo essa confusão toda, né? Então, gente, o povo de Israel vai concordar com esse homem, né? Então, diz no versículo 2 que o povo de Israel concordou e foi cada um para sua casa e deixaram Davi lá. Ou seja, eles realmente rejeitaram a Davi. Então, diz que eles começaram a seguir quem, gente? Seba. Eles elegeram um novo rei. O Seba ia ser rei, né? E ainda era da tribo de Saul, benjamita, né? Então eles elegeram um novo rei. O novo rei deles, das 11 tribos ali, ia ser quem? Seba, né? E enquanto isso, né? Davi ficou só com quem? Só com Judá. Então Judá permaneceu com Davi. Então diz que os homens de Judá permaneceram firmes ali com Davi, não decidiram seguir Seba, né? E então se uniram ao seu rei desde o Rio Jordão até Jerusalém. Então eles foram do Rio Jordão e continuaram com Davi até colocar Davi em Jerusalém. Enquanto todo Israel começou a seguir quem? Seba, o novo rei. Do restante das tribos era Seba. Então, no versículo 3 diz o seguinte: vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentavam, porém não as possuíam, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Amém, Ana Paula? Amém. Vou orar assim também. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. O que está acontecendo agora? Deu uma parada na história para falar um outro detalhe para a gente aqui, né? Então, Davi chegou no palácio. Mas lembra que Davi havia deixado 10 concubinas para cuidar do palácio quando ele fugiu de Absalão? E lembra que Absalão se deitou com as 10 concubinas? Agora Davi voltou. Então, Davi não se deitou mais com elas. Então, Davi colocou elas em um local, né, onde ele não tinha mais acesso a elas, né, para não cair em pecado ele se deitar com elas. Então, ele deixou lá, né, e elas ficaram assim, longe dele, longe do acesso ali ao palácio, né. Ali elas já não eram, não podia mais andar ali pelo palácio, tudo por conta do que aconteceu. E ele ficou cuidando delas, né? Deu comida, tudo, né? Só que ele não se deitou mais com elas. Elas ficaram como se fossem viúvas, né? E o marido vivo, mas era como se fossem viúvas. Aí agora, né? Vai voltar para esse problema que houve aqui, do Seba. Vai voltar para esse doidinho aqui de Benjamim que virou rei, né? Virou rei por alguns instantes. Voltou para ele. Então, agora no versículo 4, diz que Davi chegou no seu palácio e ele começou a criar uma estratégia, né, para acabar com essa confusão, porque senão, né, ia ser um grande problema, porque Seba não ia aceitar ter somente 11 tribos, Seba ia querer também Judá, então ia começar a ter uma guerra entre irmãos ali, né, então Davi prevendo isso, Davi vai começar uma estratégia ali para acabar com essa confusão. No versículo 4, então, Davi vai e chama o general do exército dele. Lembra que o general do exército dele mudou? O general de Davi, quem era? Era Joabe. Mas Davi tirou Joabe e colocou quem? Amasa. Por politicagem, né? Lembra? Mas, gente, Joabe era muito fiel a Davi, né? Eu falei sobre isso na aula passada. Joabe era perigoso, porque ele era um rebelde. Ele fazia o que ele queria. Davi falava uma coisa, ele fazia o contrário. Ele fazia o que ele... Davi não mandava nele, não. Mas ele era fiel, né? Então, Davi podia confiar em Joabe. Mas ele era fiel somente a Davi. Tanto que a gente vai ver que ele não vai ser fiel a Salomão. Mas ele era fiel a Davi. Então, o que acontece? Davi resolveu tirar Joabe e pôr Amasa. E a gente vai ver que Amasa não era fiel a Davi. Mas a gente lembra que os dois são sobrinhos de Davi, né? Tanto Amasa como Joabe são sobrinhos de Davi, das meias irmãs de Davi, né? O Amasa, filho da Abigail, meia irmã de Davi, e Joabe, filho da Zeruia, meia irmã de Davi. Então, Davi vai e chama o seu general do exército, Amasa, que era o general do exército de Absalão. Então, ele vai e chama Amasa e fala: Amasa, faz o seguinte, convoca para mim os homens de Judá, né?
e para o terceiro dia. Fala para eles se reunirem no terceiro dia. Fala para eles se prepararem no terceiro dia. Eu quero todo mundo reunido, né? E você então, né, vem aqui falar comigo, porque eu vou querer fazer algo. Então fala para eles se reunirem em determinado lugar no terceiro dia. E você no terceiro dia vem aqui conversar comigo que eu vou falar o que eu quero fazer. Aí então no versículo 5, gente, diz que a Amasa ficou enrolando. Passou o terceiro dia e nada. A Amasa não foi chamar ninguém. A Amasa não era fiel a Davi. A Amasa não estava nem aí se Davi perdesse o trono. A Amasa não estava nem aí. Então, a Amasa não convocou ninguém. Aí diz, né, e foi a Amasa para convocar a Judá. Porém, demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então, ele foi convocar Judá e não convocou. Deu o terceiro dia e nada. Nada de ter reunido o povo, nada de nada, né? A Amasa foi bem mole, né? Aí, então, no versículo 6... Davi viu que a Amasa não estava resolvendo nada, chamou quem? Já não podia chamar Joabe, né? Joabe ia dar uma em Davi, né? Me tirou e agora quer que eu resolva o problema, né? Ele chama quem? O irmão de Joabe, Abissai. Então, Davi vai e chama Abissai, também sobrinho de Davi, né? Ele vai e chama Abissai, né? A gente lembra que Abissai é mais velho que Davi, né? Que Davi era o caçulinha. Então, ele vai e chama Abissai, o irmão de Joabe, porque ele nem ia ter cara de chamar Joabe, né? Então, ele chama Abissai. Aí ele fala assim, olha, Abissai, a verdade é que Seba vai ser ainda pior para mim do que Absalão, né? Se eu deixar a solto, Seba vai me dar mais problema do que Absalão me deu. Eu tenho que resolver isso logo, porque isso vai ser sério. Por isso, Abissai, faz o seguinte, pega os soldados, pega o meu exército e persegue Seba, mata ele, né? Porque senão ele vai se encontrar a tempo de se esconder. E a gente não vai achar mais ele. Ele vai se esconder em alguma fortaleza, algum lugar, e a gente não vai achar mais ele. E o problema é que o povo tá seguindo ele. Então ele vai acabar sendo rei e ele vai me dar mais problema, porque o povo tá seguindo ele. E então no versículo 7 diz que os homens saíram. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, né? Então os homens de Joabe fiel a Davi, né? Então Joabe reuniu o exército dele e foram atrás de Seba, para matar Seba. Então aqui diz que além dos homens de Joabe, quem é que foi atrás de Seba, né? Os quereteus e os peleteus. A gente já falou sobre os quereteus e peleteus. Quereteus e peleteus eram homens estrangeiros, né? Eram filisteus, homens de outra nação. Mas eles eram guarda real de Davi, gente. Davi confiava nesses homens, era a guarda real dele, de Davi. E eles também foram para matar Seba. Além deles, também quem foi reunido? Todos os homens corajosos. Todos os corajosos ali de Israel, de Judá, se aprontaram para ir atrás de Seba. Então diz que eles foram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicre, né? Então eles saíram de Jerusalém para ir matar Seba. No versículo 8 diz que chegando eles, pois a pedra grande que está junto a Gibeão, né? A gente lembra que esse Seba, ele é benjamita, né? Então, quando eles estavam chegando ali perto da pedra grande, ali em Gibeão, né? A Amasa veio falar com eles. A Amasa veio ali falar com Joabe e falar com Abissai, né? Abissai e Joabe que estavam fazendo serviço e a Amasa vem depois para tomar o mérito, né? A Amasa vem, gente. Aí diz que quando a Amasa veio falar com Joabe estava cingido da sua roupa que vestira. Ó, estava Joabe cingido da sua roupa que vestira, e sobre ela um cinto, ao qual estava presa a espada aos seus lombos na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu a espada. Olha só o que vai acontecer aqui. Eles eram primos, Joabe e Amasa. E Joabe, ele estava com a roupa de luta, né, a roupa de guerra, e ele estava com a espada no lugar ali onde se coloca a espada, né? Quando ele foi na direção de Amasa, a espada dele caiu. Então Joabe pegou a espada e ficou com a espada onde? Na mão. Espada na mão, não pôs no bolso, ele estava com a espada na mão. Então diz no versículo 6, né, que o Joabe chegou para Amasa com a espada na mão, né? Porque ele acabou de pegar do chão que caiu. E ele vai e chega assim, parece até Judas, né? Ele chega assim para Amasa. Ah, tá tudo bem com você, meu irmão? E eles eram primos, eram parentes, né? Então diz que Joabe
com a mão direita, pegou a barba de Amasa para aproximar Amasa a ele e dar um beijo. Aí diz no versículo 10 que Amasa, ele não se preocupou com a espada que estava na mão de Joabe. Ele achou que Joabe não ia fazer nada com aquela espada. Ele falou, não, ele tá me chamando de irmão, me tratando com tanto carinho, veio me dar um beijo, ele não vai me matar, né? E ele viu a espada ali na mão de Joabe, mas ele falou, não vai fazer comigo, não vai fazer essa trairagem, né? Não vai. Então, Amasa não ligou para aquela espada na mão de Joabe e foi dar um beijo em Joabe. Aí diz, né, que quando eles foram se beijar, se aproximaram, né, Joabe pegou a espada e atravessou Amasa. Aí diz aqui que ele feriu Amasa na quinta costela. Ele feriu Amasa de tal forma, gente, foi o ferimento, que as entranhas, né, o estômago, os negócios, né, caíram. A gente viu isso sobre um rei já, né, que aconteceu isso. Tem um juiz que mata um rei assim. E aconteceu isso aqui. Ele, gente, matou de uma forma, ele ficou de uma forma que o estômago, as coisas saíram, né? Então diz no versículo 10, diz assim: e Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que Joabe feriu a Amasa com ela, na quinta costela, e derramou por terra as entranhas de Amasa. Ele morreu tão rápido que não precisou que Joabe desse uma segunda, né, um segundo ferimento, não precisou, foi muito rápido. Então diz aqui, então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba. Então Abissai estava vendo que Joabe matou a Amasa, falou, tá bom, vamos embora, vamos atrás de Seba, deixa isso daí aí, né? E eles eram primos, né? Então você vê que Joabe não estava contente com isso não, Joabe estava nervoso, né, com Davi, que Davi tinha trocado ele. Aí diz no versículo 11 que diz assim, mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse, quem há que queira bem a Joabe e quem seja por Davi siga Joabe. O que acontece? Agora, Amasa estava caído no chão morto e o exército estava vendo Amasa ali morto. Então as pessoas iam ali até o corpo e paravam, as pessoas ficavam em dúvida, será que eu tenho que seguir Joabe? Joabe matou o general de Davi, né? Então agora eu não sei o que eu tenho que fazer. Aí um homem, vendo isso, que estava acontecendo esse problema, esse homem parou junto ao corpo de Amasa e falou, é o seguinte, né, quem, né, for por Davi tem que ir com Joabe, quem é por Davi vai com Joabe, que siga Joabe. Então ele já falou, não, é com Joabe que você tem que ir, porque as pessoas já estavam em dúvida, né, se seguia Joabe ou não. E então no versículo 12, né, diz, e Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Então o que acontece? Deixa eu pôr para carregar com o celular, gente, tá acabando a bateria, certo? Foi. Então, o que acontece agora? Esse homem já tinha deixado claro, porque as pessoas ficaram em dúvida, eu sigo Joabe ou eu não sigo? Joabe matou o general de Davi. Ele falou, não, é para seguir Joabe, porque Joabe tá com Davi. Só que as pessoas, quando iam passando, os soldados, para ir seguindo Joabe, eles paravam para ver como foi que Amasa morreu. Aí eles paravam lá, ficavam curiando, vendo o corpo, vendo como que foi que a Amasa morreu. E isso, né, atrapalhava, gente. Eles estavam numa missão rápida, não é pra parar e ficar curiando, né? Então, esse homem, vendo que todo mundo estava parando para curiar o corpo, ele pegou o corpo e tirou do caminho, né? Isso que diz. Ele levou o corpo para fora, colocou um manto sobre o corpo para esconder o corpo e levou ele para fora do caminho para que não atrapalhasse mais, né, a busca por Seba. No versículo 13 continua. E como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bique. Então, quer dizer que agora os homens foram rápidos. Eles estavam parando ali, ficavam olhando ali, ficavam vendo como que ele foi morto. Agora não, ia todo mundo rapidinho correndo, seguia Joabe ali para encontrar logo Seba. Então, diz aqui no versículo 14, e ele passou por todas as tribos de Israel até Abel. Em Bet-Maaca, né? Então ele foi passando tribo por tribo, até que ele chegou a uma cidade chamada Abel, que fica em Bet-Maaca, e a todos os beritas, né? Então diz aqui, e ajuntaram-se e também o seguiram.
Então o povo começou a seguir eles também para ir rumo a Seba. Aí diz então, no versículo 15, que os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade, ou seja, eles descobriram que ele estava em Abel. De alguma forma eles descobriram que Seba estava dentro de Abel, dessa cidade de Abel. Então eles começaram a cercar a cidade para Seba não fugir. Então diz que eles cercaram a cidade e eles começaram a construir rampas, né? Rampas de terra. Eles começaram a colocar várias rampas de terra ali nas muralhas, né? E eles começaram a ficar cavando as muralhas da cidade para derrubar um muro, para o muro cair. Então eles ficavam cavando ali embaixo para o muro perder a sustentação e virar. E eles começaram a fazer isso, né? Então, no versículo 16, eis que surge uma mulher muito sábia de Abel. E essa mulher gritou lá de dentro da cidade, porque ela viu o que estava acontecendo. Eles estavam querendo destruir aquela cidade, já estava destruindo o muro, né? Que era a proteção da cidade, onde tinha o portão da cidade e tudo. Então essa mulher muito sábia diz que ela começou a gritar de dentro da cidade: por favor, né? Para pararem de tentar derrubar o muro, por favor, me ouçam, né? Eu peço, por favor, que vocês falem para Joabe, né? Para ele vir até aqui falar comigo, eu quero falar com ele, por favor, né? Aí no versículo 17, né, diz que Joabe foi, avisaram Joabe foi lá até o muro da cidade, a mulher estava lá dentro da cidade, então Joabe vai e fala, ele chega lá, fala alguma coisa com ela fala, você é o Joabe? Ele fala, sim, sou eu mesmo. Então ela vai e fala assim, por favor, ouve as minhas palavras, né? E ele fala, não, eu vou te ouvir, pode falar. No versículo 18, então, ela começa a falar, olha, Joabe, antigamente costumava-se dizer o seguinte, certamente pediram conselho a Abel e assim resolveram. Gente, o que acontece? Essa cidade parece que leva o nome, né, de alguém muito sábio. E parece que nessa cidade as pessoas eram sábias para dar conselho. E é isso que ela está dizendo aqui. Ela está falando assim, olha, Joabe, antigamente se dizia o seguinte, sempre que se tinha um bom conselho, sempre que alguém vinha com um bom conselho, falavam que esse conselho veio de Abel, veio daqui da nossa cidade, porque nossa cidade é muito sábia. E, gente, realmente, essa mulher é muito sábia, a gente vai ver. E ela tá querendo dizer isso pra Joabe, olha, nossa cidade é muito sábia, então considera o meu conselho, porque ela vai dar um conselho agora pra Joabe. Então, primeiro, antes de dar o conselho, ela tá querendo dizer que ela tem sabedoria no que ela tá falando. Então, ela fala, olha, sempre se dizia isso, que Abel era uma cidade que tinha muita sabedoria. Então, no versículo 19, ela continua falando, né? Ela diz assim, sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Aqui, ela não está falando dela. Ela não está falando que ela é pacífica e que ela é fiel. Ela está falando da cidade. Ela está falando, olha, Joabe, Abel, a cidade de Abel, né, é uma cidade muito pacífica. A gente é de paz. Os nossos conselhos são de paz. A gente nunca quer guerra com ninguém. E a gente é muito fiel a Israel. A gente é muito fiel ao rei. E por que é que você quer destruir essa cidade, que é tão importante em Israel? Por acaso, né, você iria querer destruir uma herança de Deus? Você ia querer destruir algo que Deus nos deu? Por que você vai fazer isso? Então no versículo 20, Joabe responde para essa mulher, não, Deus me livre, longe de mim que eu faça tal coisa. Eu não quero destruir Abel, eu não quero arruinar essa cidade, longe de mim. E então ele diz, a coisa não é desse jeito que você está falando, não é assim que funciona. A verdade, ele fala para essa senhora, a verdade é que a gente busca só um homem. E esse homem está escondido na cidade de vocês e a gente tem que pegar ele. Então, a única forma da gente conseguir isso é derrubando as muralhas, tirando as defesas da cidade. Então, a gente só quer um homem, o Seba. Só isso. A gente procura o Seba, né? Um homem ali da região de Efraim, né? Cujo nome é Seba, né? Ele é benjamita, mas ele morava ali na região do Monte de Efraim. Cujo nome é Seba, né? Ele é filho de Bicri, né? Porque ele levantou a mão contra o rei Davi. Ele se opôs a Davi. Ele mostrou claramente que ele é inimigo de Davi. Então, por isso que a gente só quer esse homem, mais nada, né? Então, ele fala, se vocês me entregarem esse homem, né?
e retirarem ele da cidade de vocês e mandarem ele aqui para fora para mim, né? Vai ficar tudo certo. Eu não vou destruir a cidade de vocês, não vai acontecer nada. A gente só quer ele. Pega ele aí no meio da cidade e traz ele pra gente, né? Então a mulher vai e responde assim pra Joabe: ok, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai matar Seba e a gente vai jogar pra vocês a cabeça dele por cima do muro. E Joabe fala: tá bom, combinado, né? Pra mostrar quanto eles são fiéis, né? Eles não vão só entregar Seba, mas eles vão matar, para dizer que eles são bem fiéis a Davi. Então, no versículo 22 diz: e a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba. Gente, essa mulher era uma mulher muito sábia, né? Porque ela foi e convenceu todo o povo de fazer aquilo que ela tinha se comprometido. E ela convenceu todo mundo. E foram lá e cortaram a cabeça de Seba. Aí diz que lançaram por cima do muro ali a cabeça dele para Joabe. Então Joabe foi, tocou a buzina, né, que resolveu o problema, resolveu o negócio, e eles se retiraram da cidade e foi cada um para sua tenda. E Joabe voltou para Jerusalém, ali para o rei Davi. Então no versículo 23 diz: e Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus. Então o que acontece? Agora não tem mais Amasa, né? Amasa morreu. Amasa morreu, foi morto por Joabe. Então agora quem virou general? Joabe de novo. Então Joabe voltou a ser general do exército de Davi. Aí diz que Benaia, filho de Joiada, né? Joiada, ele era um sacerdote, gente. E diz que esse Benaia, né? Ele era o general, o chefe dos quereteus e dos peleteus, né? Então a gente vê que ele fazia ali uma função de guerra, né? É meio estranho da gente conseguir entender isso, né? Porque ele era um levita, né? Mas aí diz aqui que ele fazia essa função de guerra e ele estava sobre os quereteus e peleteus. Que eram quem os quereteus e peleteus que a gente já falou? Eram os guardas reais de Davi, os guardas pessoais de Davi, guardavam a vida de Davi. E eram estrangeiros, né, os quereteus e os peleteus. E esse Benaia aí, filho de Joiada, era quem, né, organizava, quem ficava ali sobre eles, né? Então, no versículo 24, vai começar agora a falar um pouquinho sobre as pessoas que estavam ali, tá? Versículo 24 diz assim: e Adorão estava sobre os tributos, então ele ficava incumbido de sair recolhendo os tributos das pessoas, de organizar, né? Era ele. Jeosafá, filho de Ailude, era o cronista, ou seja, era quem anotava ali as memórias dos acontecimentos, né? Quem guardava tudo ali. E diz que Seva era o escrivão, né? Então ele também escrevia, né? Mas o cronista, quem guardava da memória, era esse Jeosafá, era bom de memória pelo jeito. E o Seva escrevia também as coisas. Não, eu fiz assim, escrevia, mas não tinha computador, né? Ele escrevia na mão meu. Então aqui diz, né? Zadok e Abiatar eram sacerdotes, que a gente já havia falado também sobre isso. E no versículo 26, para finalizar a aula de hoje, diz assim: e também Ira, o Jairita, era o oficial mor de Davi. Então era o oficial de confiança de Davi, esse homem aí, esse Jairita, né? Ele era o oficial de confiança de Davi, tá bom? Então, amém, gente. Eu vou colocar um louvor pra gente finalizar a aula de hoje. É aquele louvor que eu falei do início da aula hoje, tá? Que quando eu cantava esse louvor, gente, eu estava tão ruim, eu não andava, né, não me movimentava, nada, e glória a Deus, Deus fez um milagre na minha vida. Os médicos diziam que eu ia ter tantas sequelas, né, eu já cheguei a ouvir tanta coisa, né, de médico, e glória a Deus eu tô aqui, gente, para contar história, para contar testemunho e para falar do meu Deus, do nosso Deus, amém. Então eu vou pôr esse louvor, tá bom, gente? Amém, glória a Deus, pra gente ver que nada é impossível e que Deus está com a gente em meio à dor, em meio ao sofrimento. A gente pode estar no fundo do poço, mas Deus está com a gente. Se a gente for fiel a Deus, se a gente buscá-lo, Ele está com a gente lá naquele lugar. E hoje eu tenho certeza que Deus estava comigo quando eu estava naquela cama sem nenhum movimento, né? Quando eu olhava para meus braços, eles não se moviam, eu sei que Deus estava comigo. Amém. Então eu vou pôr esse louvor, tá bom? Pra gente finalizar a aula de hoje. Amém. Glória a Deus. Amém.
segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo as minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, Senhor. Amém, glória a Deus. Gente, eu quero dizer que eu ouvi essa música agora, né? E parecia tão difícil pra mim, parecia tão longe, né? Então essa música me marcava muito, porque já faziam vários meses que eu estava em cima da cama e não me movimentava. E, gente, eu fazia fisioterapia, não voltava, buscava tratamento, não voltava, nada fazia eu voltar, né? E parecia tão longe aquela realidade ser mudada, né? Parecia tão longe mudar aquela situação. Parecia algo que estava tão longe. Eu sentia que eu ia vencer, mas parecia tão longe. Eu dormia na esperança de eu acordar melhor e eu não acordava melhor. E parecia tão longe, mas tão longe, mas tão longe.
E eu fiquei assim, gente, eu cantava todo dia. Minha mãe até fala que lembra de mim com essa música. Eu cantava todo dia, e eu cantei ela assim por 1 ano e pouco, gente, ou até mais. E eu não via nada acontecendo. Pelo contrário, eu via cada notícia pior acontecendo. Então parece que ao invés de estar chegando perto, parece que estava tão longe, né? Eu queria que aquela situação mudasse, eu queria que algo acontecesse, eu queria que tudo fosse diferente. E eu acordava, era a mesma coisa e parecia que estava tão longe, tão longe, tão longe. E eu via que eu precisava de ajuda, gente. Eu precisava de muita ajuda. E eu sabia que essa ajuda só Deus podia me dar, porque eu ia em vários médicos, ninguém sabia qual tratamento eu devia fazer, ninguém sabia nada, de nada. Eu precisava de ajuda psicológica também, porque eu estava vivendo um momento da minha vida onde eu tinha perdido tudo, né? E eu estava muito abalada emocionalmente. E eu não encontrava ninguém que viesse com a palavra certa, não encontrava ninguém que viesse com aquilo que me fizesse me sentir melhor. Né? Então as pessoas vinham, falavam coisas, mas aquilo não me fazia me sentir melhor. Os médicos vinham, tentavam resolver e não conseguiam, né? E eu sentia isso, sabe? Que somente Deus podia me tirar daquele lugar. E foi assim. E somente Deus podia me ajudar, né? Somente Deus. E eu orava, Deus orienta os médicos, né? E me ajuda, né? Me ajuda. E eu ficava imaginando, quando eu voltei a andar, gente, eu até conversei hoje isso com uma aluna. Quando eu fui voltando a ter movimentos, né, eu não voltei normal. É como uma pessoa que está em coma e ela volta, ela precisa reaprender a andar, reaprender a se mexer. Então, quando eu voltei, por exemplo, quando eu tava ruim, eu não conseguia pegar um garfo na mão, não conseguia pegar nada. As pessoas me davam comida na boca, me trocavam, me davam banho. Várias vezes eu tomei banho na cama, com lencinho e tal. E nesse momento, quando eu comecei a voltar, né, eu pegava o garfo, gente, e minha mão tremia, né? Tremia e eu ficava assim, gente, era angustiante para quem via. Minha mãe falava, quer que eu te dê na boca? Eu falei, não, eu vou fazer. Ela falava assim, nossa, mas você tá com fome, vai demorar. Gente, demorava. Uma coisa que você come em 10 minutos, eu demorava 2 horas. Era nesse nível. E eu ficava assim, assim, assim. E indo bem devagarzinho. Aí eu vinha com a colher, gente, e errava a minha boca. Era nesse nível. E para beber água, no início eu tinha que pegar copo descartável. Porque copo de vidro eu não aguentava. Nossa, de porcelana, essas coisas, piorou, né? Copo de vidro eu não aguentava. Então tinha que ser copo plástico, sabe? Aí eu ficava assim, né? Aí eu pegava as 2 mãos, ficava assim, ó, sabe? E fazia assim, tentando virar o copo na minha boca. E caía. Aí minha mãe falava, ai meu Deus, deixa que eu dou água pra você. Não, eu quero tentar. E quando eu fui recuperando a parte de cima, porque a parte de cima eu recuperei primeiro, né? Eu fiquei um tempo andando na cadeira de rodas, né? Primeiro eu ficava de cama, só ficava na cama. Teve um culto que eu fui, é aquele encontro, sabe encontro? Que você fica 3 dias, né? No lugar, num sítio, né? Me levaram nisso. E eu não me movimentava nada. E a pessoa que me levou, ela se comprometeu em me dar banho, sabe? Em me ajudar. E ela me levou. E todo dia tinha um culto nesse lugar. E eles tinham separado uma cama pra mim. E nesse lugar onde tinha o culto, gente, tinha uma cama. E eu ficava deitada nessa cama. Todo mundo ficava sentado nas cadeiras e eu deitada na cama. Porque eu não conseguia ficar sentada. E eu ficava deitada ali naquela cama, ouvia o culto, né? Às vezes eu ficava cansada, dava um grito pra ela vir arrumar minha cabeça, eu não conseguia, né? E aí quando eu fui voltando, recuperando um pouco os movimentos, né? Eu recuperei primeiro a parte de cima, então eu tava um pouco mais forte em cima, aí eu tava na cadeira de rodas. Aí eu fui tentar começar a forçar minhas pernas, sério. Eu levantava, eu tava no sofá sentada, eu levantava pra eu tentar andar, e eu não tinha força e caía no chão. Aí minha mãe e minha irmã, nossa, eu fiquei até emocionada agora. A minha mãe e minha irmã, elas vinham pra tentar me ajudar. E eu tinha caído, né? E eu falei, não, vocês não vão me ajudar não, deixa eu tentar. E eu ia assim, me rastejando até o sofá e subia no sofá. E eu tentava de novo. E eu tentava de novo.
Até que um dia minha perna ficou firme. Aí eu andava assim, sabe, igual um robozinho. E eu precisava de ajuda para andar. Eu fiquei um tempo no andador, tinha que andar com suporte, né? Não conseguia andar assim. E, gente, vale a pena, sabe? Vale a pena. Eu te falo, eu sempre busquei muito a Deus. Eu sempre quis conhecer muito Deus. Eu sempre tive muita fome, muita sede. Mas eu tinha preguiça. Eu era preguiçosa. Eu li pela primeira vez a Bíblia quando eu fiquei ruim. Eu nunca tinha lido. Eu queria conhecer Deus. Como que eu vou conhecer Deus sem ler a Bíblia? Impossível. A palavra é Ele, né? E eu queria conhecer Deus. Eu falei, Deus, eu quero conhecer o Senhor, se mostra e tal. E eu queria, gente. Só que eu queria mastigado. Eu tinha preguiça. Eu queria que as pessoas mastigassem pra mim quem é Deus e tal. E só que aquilo não me envolvia, porque eu tinha que fazer. Eu não podia pegar mastigado de ninguém. Eu tinha que agir, eu tinha que buscar, eu tinha que fazer. É muito bom, assim, igual a gente está aqui, né? Tem um estudo bíblico. A Bíblia diz que pessoas são levantadas com um dom especial, que é o dom de mestre, que é o dom de ensinar, né? E isso é bom, porque isso edifica a igreja, né? Então tem essas pessoas levantadas, isso é muito bom. Mas, gente, a gente também tem que fazer a nossa parte. Não adianta sentar aqui e só querer mastigado. A gente tem que abrir e ler, sabe? E eu, durante muito tempo, eu tive muita preguiça. E nesse tempo, a única coisa que tinha me sobrado era a minha visão e a minha boca, né? Então eu louvava, cantava, orava, né? E eu lia. Eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu pedia pra minha mãe pôr pra mim, né? Me sentar assim na cama e punha e ficava lendo. Ficava lendo, gente, foi a primeira vez que eu li. E eu falo pra vocês, sabe? Conforme eu fui lendo, conforme eu fui aprendendo, eu fui sendo curado. Deus foi me curando conforme eu fui conhecendo Ele. Porque a verdade é que eu pedia ajuda, pedia para Ele me salvar, pedia para Ele me ajudar. Mas como que eu vou pedir ajuda, pedir socorro para alguém que eu não conheço? Que não está próximo de mim, né? Então eu precisava ficar próxima dele. E assim foi sendo, né? Foi indo, eu fui me aproximando e ele foi me curando. Conforme eu ia conhecendo, ele foi me curando, né? Eu falei isso o ano retrasado, 2022, eu perdi um filho, né? Com 2 meses de gravidez eu perdi um filho. Eu já perdi 4 filhos. Eu perdi o meu segundo filho em 2022 e eu tava com 2 meses de gravidez e ele ficou 1 mês na minha barriga, 1 mês sem o coraçãozinho dele bater, 1 mês na minha barriga, e eu orava todo dia pedindo para ele ressuscitar. E, gente, eu vou ser sincera, eu não tinha vontade nenhuma de sentar aqui e ensinar. Eu tava tão triste, sabe? Eu chorava, eu dava aula chorando. E eu tava ensinando sobre Jó. Aí, nesse momento, eu parei e pensei, nossa, como que eu vou ensinar sobre Jó? Um homem que perdeu todos os filhos num só dia. Perdeu todos os bens, perdeu tudo. Aí depois, não bastasse toda essa dor, esse trauma, esse sofrimento, ele ainda perdeu a saúde. E esse homem louvava a Deus, falava de Deus. Como que eu vou ensinar sobre Jó se eu não aplicar isso na minha vida? É hipocrisia, né? Eu sentar aqui e falar sobre algo e eu não aplico na minha vida, né? Eu preciso viver aquilo que eu ensino, né? E, gente, olha, eu vou ser sincera. Eu sentava aqui sem vontade mesmo, eu sentava aqui triste, chorando. Várias vezes antes de começar a aula eu tinha chorado muito. Mas, enquanto eu ensinava sobre Jó, Deus me ensinava. Como eu aprendi, sabe? Quando eu cheguei ali... Porque eu várias vezes, quando eu li ali Jó falando, eu me sentia no lugar dele. Eu tava vivendo aquilo. E eu, Deus, mas por que eu? Eu tô aqui te servindo. Eu tô aqui pregando a tua palavra. Eu te honro. Eu tenho temor a ti. Mas por quê? Né? O Senhor não tá vendo que tem gente que merece mais do que eu, né? E eu, gente, como eu me encaixava em tudo aquilo que ele falava. E eu ficava lendo aquilo, sabe? Emocionada porque eu sentia aquilo. E no final do livro, quando Deus chega e fala com Jó, Deus explica para Jó tudo. E Deus fala para Jó, Jó, confia.
confia, só confia. Só confia, não reclama, só confia. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? Deus não desperdiça sofrimento. Deus não usa a dor para nos maltratar. Ele não é masoquista. Deus usa a dor para nos ensinar, para nos lapidar, para nos ajudar. O livro de Jó diz que Deus fala conosco de várias formas. Deus se revela, Deus fala conosco através da natureza, Deus fala conosco através de um louvor, né? Deus fala conosco através de um ensino e Deus também fala conosco através da dor. Deus falou comigo através da dor. E Ele me deu consolo para aquela dor, me deu conforto, que eu não encontraria em lugar nenhum, gente. Porque eu vou ser sincera, eu já fui um psicólogo, sabe? E eu não encontrava consolo para aquela dor. Eu não conseguia ficar em paz com o que tinha acontecido na minha vida. Mas em Deus eu consegui ter paz. E hoje ajudar outras pessoas. Paz ao ponto de você ajudar outras pessoas. A sua dor vira a tua mensagem, sabe? Hoje eu consigo ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dor que um dia eu passei. Porque a minha dor hoje se tornou a minha mensagem. Deus me ensinou pela dor, né? Amém. Então, gente, amém. Fiz uma pregação aqui no finalzinho, mas glória a Deus. Amém, amém, amém. Eu creio que foi edificante, amém. Gente, que Deus abençoe todos nós, tá? No Facebook e no Instagram, acho que ninguém tem nenhuma dúvida, né? Se tiver alguma dúvida, gente, vocês perguntem, tá? Sobre a aula. Se não tiver... Amém, Irineu, verdade. Se não tiver nenhuma dúvida, gente, eu então vou encerrar a aula de hoje. Segunda-feira a gente vai voltar com um salmo, tá? A gente vai estudar um salmo na segunda-feira. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Que a palavra de Deus venha fazer os efeitos que ela tem sobre cada um de nós, porque a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma faca de dois gumes. Então, ela entra cortando aquele que a ouve, ela entra transformando aquele que a ouve, né? Ela entra mudando a mente, mudando o coração, nos convencendo dos nossos pecados, nos levando a uma mudança de atitude e que, amém, que assim seja em cada um de nós, que nós tenhamos a inteligência, a sabedoria, o cuidado de guardar tudo isso que a gente está aprendendo sobre Deus num lugar muito bem guardado, para que Satanás não venha com as suas estratégias, com as suas artimanhas e roube de nós tudo isso que a gente está aprendendo. Amém. Que a gente guarde muito bem guardado. Amém. Então, que Deus abençoe cada um de nós, tá bom? Um bom descanso, uma boa noite e até segunda-feira com a graça de Deus. Amém.